A pandemia e o ensino à distância fizeram com que a educação se adequasse às novas tecnologias. Então, as plataformas online, como o Zoom, o Google Meet, se tornaram essenciais no processo de ensino. Então, o professor e o aluno se adaptaram a esses novos tempos. E não teve jeito, né? Todo mundo teve que aderir a essas novas tecnologias. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje na nossa conversa no Tom, que faz parte da terceira temporada do projeto Tom da Ciência. Sim, é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Norte Fluminense que divulga a produção científica da universidade nesse terceiro milênio. Para conversar com a gente hoje, a gente convidou o professor Carlos Henrique Medeiros de Souza, que é professor da universidade e que é coordenador do programa de pós-graduação em cognição e linguagem e também já trabalha há alguns anos com essa temática. E a nossa segunda convidada é a professora Suzana da Hora Macedo. Ela é professora titular do mestrado profissional em ensino e suas tecnologias no IFE e é professora também da engenharia elétrica na Universidade Estácio de Sá e tem mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e etc. Durante a conversa a gente vai conseguir pegar um pouco mais esses detalhes da formação desses professores. Queria primeiramente agradecer a presença dos dois, é um prazer estar recebendo os dois aqui e eu já começo com a primeira pergunta com a professora Suzana. Professora, quando a educação passou a utilizar das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o que acontece? A gente já tem, né, há muitos e muitos anos, as tecnologias no processo de aprendizagem, né? O próprio quadro negro, ele é uma tecnologia na educação, né? A própria televisão já foi um dos primeiros métodos de ensino à distância, né, de EAD. Não sei se vocês vão lembrar, eu era criança, eu lembro que tinha, né, as aulas pela televisão, a pessoa recebia um caderno, né, e fazia os exercícios, mandava de volta, tinha vários cursos, né, então já era uma educação à distância, tá? Lá na década de 60, Skinner, que né, ele é famoso, ele fez uma proposta de ensino usando tecnologias e ele desenvolveu a chamada máquina de ensinar, né, que era uma máquina que tinha um reforço imediato da resposta correta. Então, isso já existe há muito tempo, né? Agora, as tecnologias, né, na educação, as tecnologias digitais na educação, né, já tem menos tempo, mas mesmo assim já tem décadas, né? Em 1998, eu terminei meu mestrado e aí eu já usei um método de ensino, né, que a gente utilizava o Electronic Workbench para ensinar eletrônica digital, tá? Então já era usando uma tecnologia. Isso foi em 98, quando eu terminei o mestrado. Em 2011, eu terminei meu doutorado já usando realidade aumentada, que é uma coisa mais moderna. Ou seja, isso já existe há bastante tempo. Agora, né, com a pandemia, a gente está vendo, né, que isso tudo está, né, virando uma coisa mais comum, mas já existe há bastante tempo. Professor Carlos Henrique, já que essa interação, essa tecnologia já vem desde cedo, o uso das tecnologias chegou a ser um tabu quando se deparou com o computador, se deparou com metodologias ativas, de que forma que foi recebido? E isso tem mudado com o tempo? Olá, também quero cumprimentar a todos, a professora Suzana, aos colegas que estão participando aí na organização. Dizer o seguinte, tudo é tabu quando você quebra paradigma, né? Quando você é formado por uma estrutura educacional e para reproduzir esse conhecimento nos bancos escolares, você acha que aquilo, muitas vezes, é o suficiente para você desenvolver toda a sua atividade laboral, toda a sua atividade de ensino. Então, quando você tem um professor que foi preparado usando, como a professora Suzana disse, as tecnologias do quadro, do giz, a tecnologia de usar um ou outro aparelho eletrônico para dar um suporte, um apoio, e aí vem toda essa tecnologia digital, isso causa uma certa
os professores ficam meio apreensivos, até porque não foram preparados na sua formação inicial para usar essas tecnologias. E aí cabe a ideia da educação continuada, que é quando você tem novos recursos tecnológicos para serem usados na educação e que as instituições, né, os órgãos, as políticas públicas, os órgãos públicos, as instituições privadas, elas precisam preparar este profissional para essa atualização. Até porque, quando a gente fala de uso de tecnologias na mediação do processo de ensino, né, ou da aprendizagem, quando você quer falar da aprendizagem do aluno, se isso não for atualizado, isso não vai haver uma comunicação entre quem está ensinando com quem está aprendendo. O aluno, hoje a gente vê isso muito real, muito frequente, os jovens, eles dominam muito mais a tecnologia que os próprios professores e que a escola oferece de tecnologia. É comum a professora Suzana, que está nessa questão da educação básica também do município, trabalhando, que ela deve vivenciar professores que nem conhecem os recursos dos celulares, e os alunos chegam e dizem, não, professor, não se faz mais isso, é assim, é assado. Ou se o professor quer levar isso para uma aula, né, em laboratórios, os alunos já conhecem todos os atalhos e já sabem fazer. E, às vezes, até se desinteressam em aprender alguma coisa usando computadores e tecnologia, porque o que o professor se preparou para ensinar está muito defasado em relação ao cotidiano deles hoje. Então, o desafio dessa tecnologia e desse processo de ensino-aprendizagem é manter um professor minimamente atualizado, as escolas com conhecimento ou com recursos iniciais, pelo menos, para acompanhar esse desenvolvimento. Então, pelo que você perguntou, né, as tecnologias digitais que vão começar a ser usadas no final dos anos 70, com os primeiros computadores, no final dos anos 80 já usam os aplicativos e softwares educacionais, nos anos 90, quando vem a internet, e essa internet vem a todo vapor, já exige maiores conhecimentos, porque uma coisa é ligar e desligar o aplicativo, botar para funcionar o computador, ou alguma coisa. A outra é potenciar aquilo como ferramenta educacional. Aí é uma outra discussão que leva, né, há vários debates aí. Então, num primeiro momento, eu vou te dizer que as tecnologias, elas sempre foram, as atualizadas, sempre foram um desafio para a escola e para o processo de ensino-aprendizagem. E agora a gente vai partir para uma outra pergunta, e eu já vou aproveitar e trazer um dado aqui também para vocês, que é o seguinte: o censo de 2019, né, censo educacional, mostrou, chegou a um resultado que 44% dos ingressos no EAD, né, são no superior privado, ensino superior privado. Isso mostra um crescimento mais de 180% comparado a 2008, foi feito o mesmo censo, que era cerca de 18,9%. Assim, mostrou um crescimento vertiginoso em relação ao ensino superior à distância. Dessa forma, professora Suzana, você que é estudiosa do assunto em tecnologia da educação, e o ensino à distância é um ensino novo, recente, e foi fundamental na pandemia. O EAD, o que mudou nesse sentido no EAD com a pandemia? Foi por necessidade ou foi por oportunidade? Eu acho que foi as duas coisas, né? Isso já era uma tendência e a pandemia alavancou, né? Isso já ia acontecer, porém com a pandemia veio de uma forma até bastante, vamos dizer, veio de supetão para todo mundo, né? A gente caiu nessa situação e teve que resolver essa situação de uma forma às vezes bem, né, disruptiva, né? Muitos professores tiveram que se adaptar da noite para o dia, não foi fácil. Agora, isso já ia acontecer de qualquer forma, né? A EAD proporciona
um ensino, né, de forma que o aluno pode se adaptar melhor, ele pode estudar no ritmo dele, né? A gente tem que lembrar que na EAD a gente tem aulas assíncronas, aulas gravadas, né? Então, às vezes, tem curso, por exemplo, eu já dei aula em curso EAD, que você nunca viu o aluno, nunca teve um momento síncrono, né? Além dos chats, por exemplo, né? Há uns 10 anos atrás, a gente só tinha o chat, e aí conversava com o aluno no chat numa hora marcada, mas o resto todo o aluno fazia no momento que ele poderia fazer, né? Então, a EAD, ela facilita bastante, o aluno tem a comodidade de estudar onde e na hora em que ele desejar. Então, por outro lado, exige do aluno uma determinação, uma organização dos estudos para que ele possa executar as atividades, né, no tempo mais adequado para ele, né? A gente também não pode confundir com aulas remotas, né? O que a gente está tendo agora, nesse momento de pandemia, a maioria é aula remota, né? A aula remota, a gente sabe que ela é ao vivo, né? O que a gente está vendo aí, né? As aulas remotas são ao vivo. No ensino à distância, né? A gente tem aulas gravadas, né? Na educação à distância, na EAD, a gente tem aulas gravadas, tem tutores, né? Como suporte. Já na aula remota, a gente tem o professor ali diariamente com o aluno, então isso tudo é um pouco diferente, né? Mas as duas coisas, né, vieram numa uma velocidade que foi realmente da noite para o dia e mudaram bastante, né, a rotina, tanto de professores como de alunos, né? A gente tem as aulas remotas com mais atividades síncronas, né? E a educação à distância, a gente tem atividades síncronas e assíncronas, misturado, né? Então, é um pouco diferente uma coisa da outra. Mas todas as duas coisas vieram bem, vamos dizer, para a gente, né? Para os professores, para os alunos e para os pais, né? A gente não pode esquecer dos pais, né? Nessa situação toda, né? Principalmente quem tem filho pequeno, os pais estão tendo que atuar muito, né, muito de perto, né, com seus filhos, né? Então, isso tudo veio acelerar, tudo foi acelerado com essa pandemia. Utilizando os mesmos dados, né, professor, você que também tem estudado o tema de tecnologia na educação há alguns anos, e é uma pergunta até que um pouco parecida com a professora, né? Como era o famoso EAD no Brasil antes da pandemia, né? E o que mudou com a pandemia? Que o EAD, de que forma que o EAD se expandiu, de que forma que o EAD se comportou e até se reformulou com a chegada da pandemia? Olha, se você prestar bem atenção, o que é o processo de ensino e aprendizagem à distância? Existem algumas coisas assim, que podem ser meio polêmicas, mas, na verdade, o primeiro discurso é sempre o acesso ao aluno. O aluno que está distante. É sempre essa bandeira de quem começa a desenvolver aí os seus projetos de EAD. Mas também tem que lembrar que o aluno à distância, muitas vezes, não tem o aparato tecnológico que hoje se exige para a EAD. Então, num primeiro momento, como a professora já falou, a Suzana, na década de 60, a educação à distância rodava muito nas revistinhas de bancas que você comprava nos anos 70, você fazia cursos diversos de formação profissional, depois veio com a Fundação Roberto Marinho, trazendo, né, aquelas aulas pela televisão, que foi muito forte, e você ia para um local determinado para fazer as avaliações. Mas o grande barato da EAD, que tomou forma mesmo, a EAD, que a gente chama de EAD curricular profissional, é a educação que começa nos cursos superiores. É onde foi o grande boom da EAD. A EAD ainda funciona timidamente na educação básica. Existem ainda algumas escolas aí que mais no nível médio que trabalham com a educação à distância. Mas o grande boom da EAD foi na educação superior, que já se acreditava que as pessoas tinham em torno de 18 anos, no mínimo, né? Alguns 17 para 18, e já tinham uma autonomia para assumir as responsabilidades de acompanhar um curso de graduação, para ler materiais, ter capacidades cognitivas, discernimento, de entendimento. Pensa bem, o que é uma educação à distância?
é você quebrar aquela regra que eu falei anteriormente, de que antes você tinha o professor como tutor presencial na sua aula. Todos os dias, você chegava, ele punha o material, isso é na educação presencial. Quando você fala que agora o material vai ficar no repositório, vai ficar no depósito de informações, e o aluno tem que ir lá buscar essa informação, ter o cronograma colado na parede e ir ticando para as atividades, porque com o Ministério da Educação, eu acredito que tenha, né, hoje é obrigatório 60% da avaliação ser presencial, mesmo no curso de educação à distância. Então, o curso não pode ser integralmente distante. O curso tem que ter uma prova escrita presencial e a nota tem que ir no mínimo 60%. O que eu vou dizer que a grande maioria faz hoje? Dão 4 pontos de atividades virtuais que você envia, que você põe na plataforma, e os outros 60% você vai lá e faz uma prova escrita, múltipla escolha, ou metade múltipla escolha, objetiva, subjetiva, e vai tudo. Mas qual que é o grande barato da questão da EAD? Fazer um curso sério à distância é muito mais difícil do que fazer em presencial. Porque no curso à distância, você tem que ter controle de agenda, de horário, uma organização das suas atividades. E aí, o que acontece? Eu pegar o caso da UENF, né, que é onde nós estamos aí sediando esse debate. Entram, em média, 300 alunos de pedagogia, formam 8, 10. Então, a evasão é muito grande nos cursos à distância, principalmente nas instituições sérias e públicas. Porque as particulares podem até fazer algum tipo de recuperação de aluno, dar uma atividade diferente, alterar, porque elas querem manter os alunos comercialmente até o final do curso. Já as públicas, elas querem formar um bom aluno, porque ela não pode dar um curso diferente do que ela dá presencial. Senão, ela vai perder todos os alunos presenciais e vão para a EAD, se lá é mais fácil, se lá tem facilidade. Então, 2 aspectos que eu queria destacar. Primeiro, um curso sério de educação à distância, ele tem a mesma característica e regra dos cursos presenciais. Ele leva com a mesma seriedade, com o mesmo acompanhamento. Então, eles também não existem para facilitar a vida de ninguém em termos de aprendizado e conteúdo. Eles sim para coordenar atividades para alunos que não podem estar presentes, os alunos que não podem estar presentes ali todos os dias, naquele horário. Quem mora em cidades vizinhas a campus, se for sair para estudar em campus, tem que sair 4 horas da tarde, de Macaé, de Itaperuna. Não consegue chegar à noite no horário que seriam as aulas presenciais. Então, aí cabe você dizer, olha, você vai fazer então à distância. Cursos que a UENF não tem, por exemplo, né, o aluno vai fazer hoje com a UF, com a UERJ, aqui nos polos regionais que a gente tem. Então, veja como é que é um ganho. O cara não tem que se deslocar de uma cidade igual a Itaperuna para ir fazer um curso lá da UFRJ. Faz à distância. Então, essa é uma característica, primeiro. Segundo, você vai permitir que o aluno tenha acesso a um corpo docente qualificado, que está lá no Rio de Janeiro, ou que está em Campos, no Instituto Federal, ou seja, você tem um professor qualificado que vai preparar o material, um corpo de tutores que vai te acompanhar. Eu sou oriundo de educação à distância. Eu, quando em 2007, trabalhando com essa pesquisa, eu queria entender como é que era um curso de EAD. Fiz um curso de pedagogia à distância. Foi 4 anos fazendo um curso de pedagogia à distância numa iniciativa privada. Por que eu escolhi a privada? Porque a iniciativa privada só tinha um encontro semanal à noite, numa segunda-feira à noite. Pronto, eu me organizei para isso. Minha vida foi toda organizada. Na segunda-feira à noite, assistia uma aula presencial e era rotativo. Cada segunda era atividade. Agora, e muitas vezes eu não fui, porque eu li o material, eu acompanhava o material, fazia as atividades. Só vou contar uma coisa assim que está sempre na minha mente. Em 2007, você não tinha essa facilidade
de WhatsApp, de celulares, como a gente tem hoje. Eu vindo do Rio de Janeiro, eu estava com a atividade prontinha para entregar. Mas quando deu 11 horas, eu estava vindo, o ônibus da 1001 agarrou. Tinha até 11h59 para postar. O ônibus da 1001 agarrou, perto, chegando em Campos, lá perto eu tive que parar, desesperado. Fui no lugar onde eles pararam, que é ali num posto de alimentação, pararam ali para pegar ou deixar o passageiro. Corri lá no posto de gasolina e falei, moço, eu preciso usar seu computador. 1 minuto, porque eu não tinha internet, era só cabo, a maioria dos lugares. Aí, com o pendrive, eu consegui enviar a atividade. Você vê, uma loucura que é, isso em 2007. Então, hoje não. Hoje a internet, né, os aplicativos, as aulas estão à sua mão, na mobilidade. Você faz em qualquer lugar. Você vai para um canto agora, senta ali, abre o seu celular, posta a sua atividade, faz a leitura das atividades. Então, a mobilidade dos recursos tecnológicos permitiram, né, que permitem hoje que você faça, envie as atividades a qualquer lugar no momento. Só que qual é a palavra mágica disso tudo? O aluno precisa ter capacidade para trabalhar com esse recurso, com essa estrutura de ensino. Se ele não for um cara organizado, se ele não for um cara que se prepara, que segue o cronograma, tira um tempo para estudar, ele fatalmente vai ter dificuldades para concluir o curso. Então, quando você dá esses números aí de 44%, que entram na educação à distância, mas a gente precisa de ver quais são os números que concluem os cursos da educação à distância. E aqui na UENF, na UERJ, nas universidades públicas, a gente está discutindo isso até hoje. Há uma grande evasão desses alunos. Os alunos não conseguem acompanhar até o final e alguns deles têm problemas até de depressão, por não se sentir capaz de acompanhar. Agora, você imagina isso tudo, eu estou falando antes da pandemia. Você imagina durante a pandemia, que agora o cara está em casa, não podia sair de casa e tinha que compartilhar um único computador com toda a família. O pai trabalhando, a mãe fazendo atividades laborais, de home office. Você imagina, se você tem 4 irmãos, o pai e a sua mãe, você teria que ter uns 4 ou 5 computadores em casa. Porque todo mundo, num determinado momento, queria usar o mesmo computador. Então, a pandemia não foi assim também a EAD a salvação. Ela foi mais ela aproveitou dessa oportunidade para se desenvolver, para quem não usava. Mas para quem já usava a educação à distância, teve muitos problemas para usar o computador dentro de uma casa. Barulhenta, com o irmão ouvindo som alto, com o pai querendo usar o computador, com a mãe querendo usar o computador. Então, assim, não foi o melhor dos cenários. Bom, aproveitando, né, os dados do censo de 2019, eu pesquisei também os dados de evasão, né? O censo trouxe 2019, a gente tem que considerar que o censo de 2019 ele não foi feito no período de pandemia, foi feito antes da pandemia, né? Então, o que aconteceu foi que os dados desse censo mostrou que no ensino à distância, 63% dos alunos que entram no ensino à distância desistem do curso. E nos cursos presenciais, o dado de evasão, né, considerando públicas e privadas, é de 59%. Então, o dado de evasão é alto, tanto para o EAD quanto para o presencial. Né? Um 63% e o outro 59%. Aproveitando o dado do censo de 2019, né, ficou claro lá no censo que o índice de evasão é alto no ensino superior. Né? No EAD é 63% e no presencial 59%. Então é muito alto. E se observa uma desistência do aluno, né? Uma saída do aluno dos cursos superiores. Assim, de que forma, professora Suzana, que os aplicativos, as plataformas podem ser atraentes, né? Já que a gente está vivendo um mundo de pandemia
e o presencial está no remoto, na maioria das instituições, né, salvo alguns cursos, mas boa parte das instituições abraçaram o remoto porque é a forma de tocar os cursos. Então, assim, de que forma que plataformas, aplicativos, entre outras metodologias, podem ser eficientes em manter o aluno nos estudos, no curso que ele escolheu? Antes a gente tinha, por exemplo, 4 aulas seguidas, né, presenciais, já era difícil, né? O aluno trabalha o dia inteiro, muitas das vezes, e aí depois ele passa a noite toda sentado numa cadeira. E com a pandemia, isso passou a ser o ensino remoto. Então, é muito difícil, né? O aluno trabalhou o dia todo e vai ter que ficar ali olhando aquela tela, né? Então, essas plataformas, elas vêm ajudar, né, o ensino, apoiar tanto o professor quanto o estudante, né? Eu acho bem importante isso. Eu queria fazer aqui uma parte, né? Pedir aos alunos, abram suas câmeras, tá? Os professores nunca ficaram tão sozinhos, a gente precisa ver vocês, né? Os professores estão dando aula para um ponto de luz lá, né? Então, está sendo difícil para a gente quer ver vocês. Então, é só um pedido aqui de uma professora, né, que está passando essa pandemia junto com todo mundo aí. Bom, eu gosto muito de trabalhar com o Google Workspace, né? O Google Workspace, ele reúne o Google Sala de Aula, o Google Meet, ele tem o Drive limitado em pool, permite gravação de aulas, né? Então, o Workspace, ele ainda é gratuito para escolas públicas, né? Eu sou subsecretária de Ciência e Tecnologia no nosso município de Campos, e nós conseguimos uma parceria com a Google e estamos com esse serviço gratuito oferecido pela Google, né? Então, é muito importante. Podemos gravar as aulas e um problema que a gente tem visto, que até o professor Carlos Henrique falou aí, às vezes tem famílias com 4 filhos que precisariam estar assistindo a aula ao mesmo tempo e não tem 4 aparelhos dentro de casa, né? Então, às vezes, o aluno precisa assistir a aula gravada, depois um assiste, né, sincronamente e o outro depois vai ter que assistir em outro horário, porque não tem como todo mundo na mesma casa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, é importante a gravação das aulas, né? Então, o Google Workspace, para mim, é o campeão, tá? Também a gente usa muito o Moodle, né? Lá no IF nós estamos usando o Google Workspace e o Moodle, né? Em geral, nós estamos usando essas 2 plataformas. Tem também a Schoology, que também é muito usada, tá? Eu nunca usei, mas já ouvi também muitos elogios. Tem uma outra plataforma, a chamada Roda, ROODA, que é um ambiente virtual de aprendizagem que foi criado pelos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde eu fiz o meu doutorado, e ela proporciona a interação entre os participantes, é bem interessante essa plataforma, eu usei quando fiz doutorado. Agora, outras plataformas, né? A plataforma Canva, que é de design gráfico, então você pode criar os seus slides para dar aula, né? Eles ficam muito bonitos, atrativos para o aluno, né? Você pode criar os gráficos de mídias sociais, apresentação de infográficos, posters, conteúdos visuais, ficam muito interessantes. Se chama Canva, não confundir com Canvas, que é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, tá? Então, é Canva, tá? Muito interessante também é o Kahoot, né? Que é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, né? Então, são testes de múltipla escolha, tem uma musiquinha bem emocionante que fica tocando enquanto, né, os alunos vão escolhendo as opções de resposta, bem interessante, mas nessa daí todo mundo tem que ter pelo menos ou um celular, ou um tablet, né, ou um computador. Essa outra que eu vou falar agora se chama Plickers, né, que é também um aplicativo que você pode criar quiz em tempo real, só que ele é diferente. Você imprime marcadores, aí um marcador é a letra A, uma outra figura dentro do marcador letra B, outra letra C, e aí o aluno não precisa do celular. Como é que é feito? O professor faz a pergunta, o aluno mostra, né, ele vai escolher a opção dele, A, B, C ou D, pega aquele marcador e mostra, e no celular o professor vai colocar a câmera naquele marcador do aluno, e aí ele já sabe qual é a resposta do aluno. E aí já vem para o professor quem respondeu o quê, né?
se a turma conseguiu compreender aquele conteúdo, etc., né? Então, é um quiz, que é bem interessante, e não precisa dos alunos terem celular, tá? É bem interessante. Você já consegue ter uma avaliação, né, naquele momento, né, da sua aula. Está sendo muito usado também, gente, é o WhatsApp, né? Na rede pública, o que a gente encontrou, né? A municipal aqui, os professores estão mandando tarefas pelo WhatsApp, né? Então, isso ainda é uma coisa a ser aperfeiçoada, mas o WhatsApp ajuda muito, né? Tem também uma outra plataforma que é paga, que é o Teams, né? Também é uma plataforma que você pode postar seus exercícios, pode postar o conteúdo de sala de aula, dar aula online também, ou seja, tem diversas plataformas aí, algumas gratuitas, outras não, mas tem muita coisa para, né, o professor utilizar hoje em dia. E aproveitando os dados, né, do censo, né, de saída do aluno, né, de evasão, professor Carlos Henrique, o que eu gostaria de perguntar é de que forma que a tecnologia ela facilita o processo de aprendizagem. De que forma que a tecnologia pode ser aplicada também em sala de aula, né? Ela vai facilitar o processo de aprendizagem. Para ajudar, né, nesse conceito que eu vou falar, é bom a gente separar um pouquinho. Ensino é quando o professor tem aquilo como um instrumento, uma ferramenta, e a aprendizagem é como o aluno vai receber as informações, vai exercitar as atividades e vai, ao final, demonstrar o que ele aprendeu. Então, a gente precisa separar ensino de aprendizagem. O ensino parte do docente e de toda a sua preparação, das suas condições, da forma com a qual ele foi trabalhado, treinado, né? Ele exercitou o uso das tecnologias. E a aprendizagem é o que vai ser disponibilizado para o aluno para ele aprender. Esse é o desafio da educação à distância, que é o pano de fundo de toda a nossa discussão aqui. Porque na sala de aula presencial, o professor tem condições de readaptar a todo momento sua forma de ensino em função da necessidade daquele grupo de alunos de carência. Já no caso da educação à distância, você compra um pacote fechado. E o aluno tem que se adaptar para a aprendizagem. Então, você não tem a flexibilidade de um professor na educação à distância de mudar o discurso, readaptar o que ele está falando e tal, porque o pacote está pronto e fechado. No caso da educação presencial, não. Eu me preparo para dar uma aula, vou determinar tempos que eu vou usar, mas eu posso usar um tempo maior para uma explicação, posso voltar atrás, posso fazer toda essa flexibilidade. Então, não dá para comparar os dois modelos assim friamente. Ou seja, é óbvio, eu imagino, que a nossa cultura da educação presencial ainda é fortalecida pela flexibilidade de uso do tempo, de conteúdo. Então, naquele instante, tudo é possível de se adaptar. E aí foi o que a professora Suzana falou. Muita gente confunde educação à distância com aula remota. A aula remota é uma aula presencial e é uma aula nos moldes, só muda o lugar. O aluno não está ali na sala de aula tradicional, naquele prédio edifício, mas ele está tão igualmente presente com o professor. E ele, a qualquer momento, pode fazer uma intervenção, o professor pode mudar o conteúdo. Detalhe, o professor pode rever o conteúdo a partir de um debate com o aluno. Na presencial, isso acontece, na distância, não. Ele compra o conteúdo e vai até o final com aquilo como a única verdade posta. E olha que interessante. Os alunos, quando estão numa aula presencial hoje, estão checando e verificando tudo que o professor está falando. A minha filha estava do meu lado, estudando em casa, quando a professora colocou lá alguma coisa sobre, na aula de ciências, sobre insetos, e ela, peraí, mas eu já vi diferente em algum lugar. Ela foi e pesquisou no Google enquanto o professor estava falando.
E ela pediu a palavra ao professor e falou assim, professor, mas aqui no computador está dizendo isso, isso, isso desses animais. Ela, sim, desculpa, eu estou me confundindo aqui, que eu antecipei. Você entendeu como é que é? Na aula remota, a resposta é imediata da molecada. E muitos deles estão com a câmera fechada, da mesma forma que na aula presencial, viu, professor Suzano? Os alunos ficam olhando para a gente, estão à distância. Quantos estão na sala de aula viajando? E não sabem nem o que você está falando, não sabem nem o que está acontecendo. Ele só está ali pela obrigação de uma assinatura de presença. Então, a gente tem que tomar cuidado nas análises para entender que, mesmo no modelo presencial, muitos estão flutuando à distância. Estão ali, olhando para a minha cara, olhando assim, eu acreditando que ele está me ouvindo, que ele está refletindo. Na verdade, ele está pensando em outras coisas e tudo mais. E sai da sala igualmente ele entrou, sem entender e sem prestar atenção de nada que nós falamos. Em resumo, pela sua pergunta, eu vou dizer que se o professor não tiver habilidade para entender a turma que ele tem na frente dele e poder trabalhar de uma forma atrativa, não vai haver o processo de ensino e aprendizagem. E o aluno vai deixar para aprender sozinho, depois com o caderno em casa. Ou com os livros, que já vêm prontos com os exercícios. Hoje, a educação básica, na maioria das escolas, utiliza um livro como suporte. Vou dar um exemplo, do PH, Objetivo, de outros grupos que tem aí. Qual é a estratégia da escola? Se o professor não foi suficiente para ensinar, pelo menos o aluno tem a chance de ir em casa estudar sozinho e aprender. Essa é uma lógica. Então, ninguém aprende, já o Paulo Freire já dizia isso há muito tempo, né? Não é nenhuma novidade, ninguém aprende nada se não estiver estimulado a aprender. Vou dar um exemplo claro aqui para nós. Se eu falar assim, Moza, se você quer dar aula aqui na minha instituição, aqui na UENF, para ganhar uma bolsa de R$ 1.500 de uma matéria, metodologia da pesquisa, Moza, nunca estudei isso, não sei nada disso, mas por R$ 1.500 eu vou aprender isso de qualquer jeito. Ou, às vezes, na educação básica, o aluno para desafiar um professor, o professor chama a atenção dele, aí ele fala, vou estudar, fechar essa prova, para o professor ver que não preciso ficar ouvindo ele falar para aprender. E as crianças hoje, principalmente da 7ª, 8ª ano, eu vejo minha filha, até na aula remota, estão printando as telas. O professor escreve lá na lousa, ele tenta até usar uma lousa para ajudar a explicar os exercícios, ou mostra o livro de exercícios, eles estão printando com as respostas, para não ter nem o trabalho de copiar as respostas para estudar depois. Porque a aula gravada não é disponibilizada para as crianças. Ela só é disponibilizada para alguns casos, no caso da escola das minhas filhas. Então, ou então na educação superior, se já tem aula gravada, eu vou colocar a minha luzinha ali, como a professora falou, e vou almoçar, vou tomar café, vou arrumar a casa e vou deixar o som rolando. Se me chamar o som rolando, é para saber se o aluno vai ser chamado ou não, para alguma questão. E aí, para fechar essa discussão, a minha filha de 6 anos, às vezes, já ficou tomando conta da telinha do computador da minha filha de 13. Se me chamar aí, Isadora, você corre ali e me busca. Então, essas luzinhas que a professora está falando, muitos deles não estão ali. Estão atentos ao som de algum lugar para se forem chamados. Porque se der um barulhinho assim de mensagem... Então, qual a estratégia? Eu acho que a estratégia, sim, para esse tipo de educação é envolver o aluno nas atividades. Que aí ele necessariamente ou vai ter que falar ou vai ter que aparecer. Então, se você deixar passivamente só a câmera ligada ou desligada, não vai fazer diferença. Eu posso estar com a câmera ligada, numa turma de 25 alunos, só vai aparecer uns 8 ou 10, e o aluno pode estar aqui no computador, eu vou pegar meu celular agora. Estou aqui no WhatsApp jogando. Alguém está vendo eu jogar? Eu estou com o celular na minha mão. Estou jogando. Eu posso estar aqui jogando, na direção da câmera, da tela, estou aqui jogando, fazendo as coisas, e você está achando que eu estou prestando atenção na aula.
mas olha o que está na minha mão, e que está abaixo da câmera, e que ninguém vê. E muitas vezes, ó, eu coloco na direção, porque meu rosto está na direção da tela. Eu estou aqui parado, usando o computador, fazendo as coisas no celular, e você não está vendo que eu estou com a máquina aqui na mão. Então, assim, não é papel nosso de professor também ficar controlando o aluno. Isso é uma estratégia da escola e dos cursos que você oferece. Que a gente está falando, a gente está dando a aula, a gente está muito concentrado no que nós estamos falando na questão da aula remota. Então, a gente nem percebe se os alunos que estão na aula remota, que são janelinhas, se está prestando atenção, se está olhando, se está apagado ou não. Na aula presencial, sim. Como você tem todo o grupo na frente, você está olhando cada movimento que está acontecendo à sua frente. Então, essa questão da presença, essa questão de estar atento às aulas, essa questão de estar ou não estar ligado à imagem, isso aí dá uma discussão para o dia inteiro. Dá uma discussão para o dia inteiro. Agora, o que não pode se abrir mão é de envolver o aluno no processo de aprendizagem. Ele tem que ser provocado, ele tem que ser, né? Você tem que desafiar o aluno para esse aprendizado, porque, curiosamente, as aulas da minha filha já começou e ela quer continuar em casa. Ela não quer voltar para a escola. Ao contrário de alguns que querem voltar para a escola para rever os amigos, para estar no meio da turma novamente. Então, assim, não pode dizer que os alunos estão doidos para voltar ou que estão doidos para ficar. Cada caso é um caso, cada modelo é um modelo, cada proposta de retorno, de permanência é outro. Então, assim, não dá para você pegar, a professora deve ter um grande desafio aí na prefeitura, que é conseguir acompanhar os meninos da educação básica, lá das séries iniciais, para essas aulas remotas. Os pais não estão preparados, não sabem usar, não têm uma boa estrutura em casa, por mais que a prefeitura dê para eles tablet, faça uma coisa aí milagrosa, uma coisa é você ter um carro, a outra é saber dirigir. Então não adianta. Então eu acho que o que nós temos que pensar? Que o modelo de educação à distância vai ter o seu espaço, vai ter o seu público e vai ter as suas propostas. Mas dificilmente, nessa cultura que a gente tem hoje social, ele vai satisfazer, ele vai atender a toda a nossa sociedade. Não vai. Os números podem crescer, as propostas podem crescer, os aplicativos podem ser inovadores, mas a gente tem ainda uma carência de assistencialismo, de estar, porque a educação envolve outras coisas. Educação envolve merenda escolar, o cara vai para a escola porque não tem o que comer em casa. Então, muitas das crianças da prefeitura, imagino, elas estão preocupadas também se vai ter merenda escolar, se vai... Por quê? Porque veja, então o problema não é só a educação. A educação está envolvida com moradia, está envolvido com a violência, está envolvido com a parte nutricional, alimentar. Então, a gente está jogando o EAD simplesmente assim, esse modelo é assim ou assado. Os problemas são muito maiores. Então, voltando ao nosso tema de EAD, eu vou dizer para você o seguinte, que as novas ferramentas, dá uma volta no tempo, 2 anos atrás. Quando alguém falava que tinha que usar o Google Meet, foi um desespero. Quando alguém tinha que falar de usar o Zoom, que foi a primeira, assim que a gente teve mais acesso, era um desespero. Hoje já estão dizendo que existem ferramentas melhores que aquelas. Então, tudo é um aprendizado. E tudo depende das políticas públicas que a gente vai envolver para a educação presencial e à distância. E a tecnologia só é mediação, não é fim. Tecnologia, eu falo sempre, é meio. É processo de mediação. Não é para fechar. Ela é para mediar essa relação de ensino e aprendizagem. Ok, professor, aproveitando a sua fala e já caminhando para o nosso encerramento, já que nós conversamos sobre passado, nós conversamos sobre presente, conversamos sobre pandemia e o ensino à distância no ensino básico e no ensino superior, de que forma que o senhor, professor, vê o futuro do ensino à distância
mesmo abordando que tecnologia é meio, mesmo analisando a participação do professor nessa estratégia de ensino-aprendizagem e do aluno também, né? O novo comportamento do aluno. O aluno está tendo outro comportamento hoje. Então, assim, como o senhor, como especialista, vê o futuro da educação à distância? E o futuro da educação, que vai influenciar, né, no produto final da educação? Olha, sem sombra de dúvida, a educação à distância saiu fortalecida após a pandemia. Se desvelou um monte de mitos, que era difícil, que não era acessável, e vai gerar um problemaço para os gestores educacionais, principalmente porque hoje você tem tantas possibilidades de uso que as pessoas não vão querer abrir mão disso quando as coisas normalizarem. Se um professor não puder vir dar aula, o aluno vai levantar o dedinho e falar assim, por que ele não dá uma aula remota, professora? Ah, e se o professor adoeceu e não pode se deslocar da casa para a escola, e ele está disposto a dar aula, por que a gente não dá um ensino remoto? Eu acho que a tendência e o futuro da educação no Brasil é ter um ensino num conceito novo que a gente chama de híbrido. Não é o conceito de híbrido anterior. Ou seja, ele vai poder ser, em algum momento, presencial, tradicional, no prédio físico, quando a gente tinha, ou ele vai poder ser remoto, ou vai poder ser uma aula gravada. Eu imagino que a gente vai ter que entender como trabalhar com isso tudo. Agora, você não pode esquecer que os alunos estão mais tecnicistas do que nunca. Hoje, o celular é uma prótese na mão das crianças e dos adultos. Você hoje falar com alguém que vai ficar uma manhã inteira ou uma tarde inteira sem celular vai causar um desespero nas pessoas. Não, olha, você não se iluda, as crianças estão no entretenimento com o celular, usando o celular para estudar, usando o celular para se comunicar com os outros amigos, para unir grupos de pessoas. Então, essa tecnologia móvel hoje, ela faz parte do indivíduo, do seu dia a dia. E aí eu vou dizer que, para mim, a educação do futuro próximo é uma educação que vai preparar o indivíduo, que o dia que você começar a ter educação nesse modelo à distância, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano e no nono ano, daí para cima, a tendência é eles terem mais alunos em condições de trabalhar com esse ambiente. Enquanto não formar na base a cultura da educação à distância, ela ainda vai ser uma educação à distância para poucos. Poucos que eu digo no sentido de iniciar, fazer um bom curso, sair um bom profissional e terminar. Gente com educação à distância, com um monte de diploma por aí, tem um monte. Eles se sentem incapazes, às vezes, de exercitar algumas profissões porque não tiveram a parte prática, a vivência nos espaços que deveria ter. Na UF, por exemplo, se você for nos polos, tem lá os laboratórios de física, de química e tudo mais. Mas é a mesma coisa de você estar num laboratório presencial, acabou a aula, você vai para o laboratório, voltou a aula, você passou em frente ao laboratório, você está com um grupo ali trabalhando, você vai lá ver como é. Então, ainda não tem essa lógica. A educação à distância precisa entender como as práticas, os conteúdos práticos podem ser trabalhados, potencializados. Na psicologia, vou te dar um exemplo agora, que eu vi ontem. Não tem mais os ratos de laboratório. Eles usam o Sniff, que é um ratinho virtual, que os psicólogos compram, os alunos têm esse ratinho, para eles fazerem os testes e mexer como se fossem os ratos de laboratório. Então, veja, isso, o curso presencial estão usando o Sniff, que é o ratinho. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, vários desses aplicativos vão substituir aqueles tradicionais galpões e laboratórios. O cara que vai trabalhar com um torno aí do Instituto Federal Automatizado, ele pode trabalhar aprendendo as métricas e as medidas com os tornos virtuais. E toda vez que ele estiver de frente com um torno e não conseguir lembrar da programação, ele vai abrir o celular, o aplicativo dele, e vai voltar nas atividades e vai ver. Antes era tudo mecanizado, tudo na mão, no braço. Então,
a tendência, e eu li uma matéria essa semana da Petrobras, dizendo que Alex, e Luiz Renato confirmou isso, inclusive, que é meu aluno, que é gerente na Petrobras. A Petrobras está com um plano de manter em home office, mesmo depois da pandemia, diversos grupos de funcionários, que eles perceberam que mesmo o cara em casa, ele deu conta do trabalho. Então, vamos fazer capacitações em AD. Então, veja como é que a educação futura, os cursos futuros, precisam estar antenados com esse novo perfil profissional que está sendo exigido e formado para o mercado. Então, olha, a educação à distância veio para ficar. O ensino remoto veio para ser mais uma possibilidade de trabalho, de ensino. Então, é esse o mais imediato que eu vejo no modelo educacional. Só para fechar, porque eu fico assim muito curioso, as provas que as instituições estão desenvolvendo são provas também eletrônicas. Nem comparecer à instituição para fazer prova estão precisando. Vou dar um exemplo, claro, de uma instituição que eu fui avaliar agora há pouco tempo, pelo MEC, pelo INEP. O aluno senta no computador, dispara a prova, não precisa de câmera, não precisa de nada para filmar o aluno. O próprio aplicativo já aciona a câmera que ele está usando no computador e monitora ele trabalhando. E ele está fazendo a prova. Qualquer tecla que ele apertar para Alt Tab, para sair do computador, ou se ele se virar completamente para fazer alguma coisa, o computador fecha a prova e encerra a avaliação. Olha que coisa maluca. Então, assim, o cara está lá fazendo a prova e ele foi, olha, você pode usar para frente, para trás, pode apertar todas as teclas, pode digitar, pode fazer. Você não pode sair do aplicativo, alterar a sua tela e não pode levantar da cadeira que você está para poder fazer outra coisa. Vai ter a duração de 1 hora, aquele exercício, e está todo gravado e registrado aqui. Então, assim, estou dando um exemplo. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que a educação, ela está agora, é draconiano? Se você estivesse na sala de aula, o professor precisa ir no banheiro. O máximo que o cara vai fazer é mandar alguém com você, ou precisa tomar água, não sei o quê. Então, assim, agora, tem uma vantagem. Você pode fazer prova a qualquer hora. Você pode fazer prova a qualquer hora. Quando eu falei da imagem, do vídeo captando, capta som. Se alguém cantar uma questão para você de longe, que pode ser que alguém esteja do lado da câmera lendo a questão e te ajudando. Se pegar som, também ele capta na prova. Muito legal. Então, assim, eu vejo uma educação à distância. Primeiro, melhorando cada vez mais os recursos tecnológicos, professores fazendo provas mais criativas, que trabalhem mais o aprendizado do aluno, que é a memorização, que a memorização não vai funcionar nesse modelo. E vejo também alunos e professores melhores trabalhando, melhores preparados para trabalhar com esses recursos tecnológicos disponíveis hoje. Basicamente é isso. Obrigado, professor, pelo panorama, pelos exemplos e pelas aplicações que o senhor trouxe e também pelas reflexões. Professora, como você vê o futuro? Professora, como é que você vê o futuro do ensino à distância no Brasil? Só tende a aumentar, né? Essa pandemia, gente, não vai embora tão cedo, né? A gente vai ter que enfrentar isso, né? Usando muito do ensino à distância, usando ainda muito aulas remotas, momentos síncronos com o aluno, momentos assíncronos, isso tudo a gente vai precisar utilizar mesmo, né? Daqui para frente, né? Por muito tempo ainda, pelo menos uns 2 anos aí, isso tudo, essa pandemia não vai deixar a gente, e a gente vai ter que fazer rodízio, né, em sala, né, não pode ter todos os alunos ao mesmo tempo, então tudo isso ainda vai ser bastante complicado e a gente ainda vai precisar, né, da educação à distância, vai precisar das aulas remotas e tudo isso. Professora, muito obrigado. Professor Carlos Henrique também, muito obrigado pela participação dos dois. Foi muito rico a análise em vários aspectos sobre a educação, o futuro da educação no Brasil, sobre o passado, sobre o presente, e como a educação à distância, que chegou tão rápido, né, foi avassaladora,
a entrada da educação à distância. Já existia, mas ela expandiu muito nos últimos 2 anos, da pandemia para cá, e todo mundo se adaptou e teve que se adaptar, não teve como para onde correr, né? Quem atua nessa área, os estudantes, os professores, entre outros profissionais da educação. Então, muito obrigado pela presença dos dois, e a nossa roda de conversa, Conversa no Tom, fica por aqui, e o aprendizado, lógico, hoje foi sobre educação à distância. Até a próxima.